com toda certeza, as suas experiências originais com essas emoções mais inferiores, como a raiva, a tristeza, o medo, como eu falei, elas vão gerar esse arquivo de pensamentos, esse programa, essas crenças que você tem arquivado, e isso vai sempre ser disparado quando você passa por uma situação semelhante àquela primeira. Isso funciona como gatilho. A situação ruim, ela funciona como um gatilho que dispara aquela interpretação. E esse é o papel do autoconhecimento. Conhecer as suas reações diante das emoções e buscar realinhamento dessas emoções. Esse é o papel do autoconhecimento, da reprogramação mental, que é consertar esses arquivos danificados, consertar esse programa de computador que está com defeito. Eu não sou especialista em programação em computadores, mas eu sou especialista em programação mental. E os programas de computadores são feitos em linhas, e as linhas são feitas em códigos. A programação mental é a mesma coisa. Ela é feita de fatos, de interpretações, de códigos. Quando você muda o código, quando você tira um código que está com defeito e conserta esse código, o programa roda perfeitamente. É como se você tivesse feito uma mágica, mas não tem mágica. Esse efeito mágico é o trabalho que você pode fazer por você mesma, por você mesmo. Os gatilhos que eu estava falando agora há pouco, eles vão servir como uma forma de despertar aquela emoção que está arquivada junto com aquela situação semelhante, né? E a reação arquivada na sua mente vai ser semelhante à que aconteceu na primeira vez. Imagina que você, quando foi andar de bicicleta pela primeira vez, uma bicicletinha pequenininha, com rodinhas e tudo mais, e você pedalou e o seu pé ficou preso na corrente e doeu. E aí depois você, quando for maior, você foi andar de bicicleta de novo, e aí você caiu, tomou um tombo. E aí quando você é adulto, você vai lá e compra uma moto. E quando você vai andar de moto, você não se sente segura. Não se sente seguro naquela moto porque sempre tem uma interpretação de que andar sobre duas rodas, por exemplo, é perigoso. E isso é só um exemplo. Pode ser qualquer coisa totalmente diferente. Pode ser que você tenha tido uma experiência ruim com uma barata quando era criança e quando você cresceu, você não pode ver nenhum inseto. Tudo tá relacionado. Tudo tem ligação. Mas, às vezes, essa ligação ela é ilógica, ela é irracional. E é por isso que é importante a inteligência emocional. Quando você gerencia suas emoções de forma adequada, quando você aprende a fazer isso, você consegue lidar com essas tendências que a sua mente tem de interpretar equivocadamente o que acontece. Você pode reprogramar a mente e mudar isso aí. Se você, quando era criança, em algum momento sentiu a sensação de abandono, toda vez que você for lidar com uma sensação semelhante, um fato que envolva o abandono, você vai experimentar a mesma sensação daquela primeira vez. Pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser medo. Só que, racionalmente, essa atitude que você vai ter, ela vai ser descabida. Isso, além de prejudicar a sua vida de um modo geral, os seus relacionamentos, pode impactar no seu trabalho. Então, quando a advogada ou advogado estiver cuidando de um caso de direito de família, por exemplo, se houver uma questão de abandono mal resolvida, emocionalmente falando, na sua mente, isso vai impactar na sua conduta diante do caso. Isso é um prejuízo imenso para o resultado do processo. Por outro lado, toda vez que você sentir aquela emoção, talvez você relembre daquele fato do abandono, que inclusive pode nem ter sido de verdade, pode ter sido apenas uma fantasia, uma ilusão que a sua mente criou lá quando você era criança. E aí eu pergunto para você, se você se identifica com alguma situação dessas, algum exemplo desse que eu falei, imagina quanto sofrimento, quanta dor poderia ser evitada cuidando dessa programação defeituosa.